Oi, pessoal, boa noite. Olá, Olá, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bom? Tudo bem. Me vendo bem? Acho que meu tripé ele tá travado. Meu som tá bom pra você? Tá, deixa eu ver se eu consigo me levantar. Pronto, bem melhor agora. Agora apareci. Vou esperar um pouquinho para ver se o pessoal entra. Tá, eu fiquei com medo da chuva gongar a minha internet. Nossa, é verdade. Aqui também não tá, assim, não tá muito boa, não, mas tá, por enquanto tá funcionando. Nossa, quando começou assim, começou a piscar minha luz, eu falei, ah, não, agora não, pelo amor de Deus. Mas que bom Precisando que vai de dar chuva certo. tantos dias, né? Vai chover justamente agora. Então, eu tenho medo de quando começa assim essas chuvas do nada, né? Que faz tempo que não chove, que daí cai árvore, cai energia. Nossa, péssimo. Verdade. Sempre é Conversa de difícil. elevador, né, gente? Que é para quebrar o gelo, né? Daí a gente fala do quê? Do clima. Olha só, gente. Bem clichê, né? Oi, boa Olá, noite, tudo tudo bem? bem? Boa noite. Muito obrigada por participar dessa live com a gente. Ai, que lindo, eu que agradeço. Tô amando tudo isso. Tô achando bem bacana. Hoje a gente tem bastante coisa para fazer, né? Bastante coisa pra gente falar. Ah, com certeza. Ainda mais essa parte que todo mundo quer. Nossa, inclusive, nossa, eu trouxe um pequeno caderno, assim, né? Tipo, porque eu não sei, gente, eu sou bem das antigas. Eu gosto do caderno, eu gosto do papel, eu tenho uns 4, 5 cadernos, assim. Nossa, mas eu sou assim também, eu adoro caderno. E se eu não anoto as coisas, depois eu fico falando, eu esqueci de falar isso, eu esqueci aquilo. Ai, Sou eu muito adoro um assim. caderninho. Inclusive, acho que, assim, a sessão de brinquedos passou na minha vida, mas a de papelaria não passa, gente. Eu paro ali no mercado e fico namorando até hoje. Ah, eu Ai, eu adoro adoro. também. Qualquer coisa papelaria eu já tô querendo já. Ah, Vocês com têm mania de certeza. post-it? Tenho. É que eu tirei todos que estavam aqui atrás, né? Pra não ficar feio, mas eu tenho muito. Eu adoro. Ai, eu tenho uma caixinha de post-it. Acho que faz muita diferença pra gente, sabia? Nossa, me ajuda muito, assim, muito na hora de me organizar. Nossa, tem uma cor para cada coisa. E aí o dia que acaba a Aí tem cor, que ser parece que organizado. minha vida não faz mais sentido. Eu preciso correr e comprar daquela cor, pelo amor de Deus. Gente do Nossa, é céu. verdade. E aí, vocês estão esperando mais gente? Eu acho que Não, se a gente você, pode não sei, se você começar. quiser Na começar, verdade, pode assim, tem começar. 10 pessoas vendo, né? Se vocês quiserem esperar só mais um minutinho pra ver se entra mais gente. Tá. Eu fico pensando porque depois de 1 hora ele pode cair, né? É Ah, é Não verdade. sei como verdade. vocês são com Bom, gestão de então, tempo, gente. Mas eu vou te falar, viu? Eu adoro falar. então vamos começar. A gente queria te agradecer, né, muito por estar participando dessa live com a gente. Vai ser muito importante. Então, é um evento pré-simpósio, né? Mas é um evento que faz parte do simpósio. Então, para a gente, isso vai ser muito enriquecedor para todo mundo que está na pós-graduação. Então, muito obrigada por participar com a gente.
Ai, que lindo, eu que agradeço. Eu amei o convite, achei muito bacana. Gostei muito da vibe das meninas. Quando a gente teve uma reunião para falar sobre isso. Elas deram várias ideias, elas falaram muitas coisas e a gente fica muito animado, né? Principalmente que agora parece que deu uma caída nos projetos, né? Com o negócio da pandemia. Então, quando as coisas começam a se movimentar, parece que a gente se sente vivo de novo. Vocês têm isso? Eu Nossa, tô sim. travada? E parece que Sim. começa tudo junto, né? Não, É, tá travada não. tá. Qualquer coisa, gente, vocês falam, tá? Porque o dia que o WhatsApp caiu, eu fiquei desesperada, ligando na internet pra ver o que tava acontecendo. A gente não consegue viver mais Eu sem, fiz né? igual, Tudo eu falei, gente, Meu eu acho que eu Deus tô do céu, que esquecendo. desespero. Enfim, podemos começar? Vamos lá. pode sim. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Jennifer, eu sou psicóloga clínica. Eu atendo pela abordagem de terapia cognitivo-comportamental e eu me direciono com foco em ansiedade, né? E eu já trabalho há um pouco mais de um ano com essa demanda. E com a chegada da pandemia, tudo foi amplificado, né? Então, a ansiedade aí, ela deu uma multiplicada em vários outros setores. E eu acho que principalmente com o home office, assim, né? Juntamente com a ansiedade, veio a nossa amiga procrastinação. Como que vocês entendem a procrastinação na vida de vocês aí, da galera que estuda com vocês? Olha, eu vou ser bem sincera. Vou falar assim mais sobre mim, mas eu tenho certeza que eu sou pessoa que fica procrastinando muito. Em 2020, eu fiquei muito desanimada com a pandemia. Então, eu percebi que eu fiquei demorando mais, sabe, para fazer as coisas, apesar de eu ter feito todas as disciplinas, eu não fiquei tão focada assim no projeto. E aí, esse é meu ano de rodar o projeto. E eu também trabalho, né? Então, assim, acabou que eu tô trabalhando e aí juntou tudo. E no final das contas, agora que eu tenho mais coisa para fazer, eu procrastino menos do que quando eu tinha menos coisa, sabe? Uhum. É, é tipo isso mesmo. Ah, a Carol, eu tô colando, tá, gente? Eu tô colando aqui. Tô tentando lembrar do que eu tinha me falado. Marisa, e você, Marisa? Como que tá a Olha, procrastinação na sua vida? por experiência própria, eu percebi que eu comecei a procrastinar também, principalmente depois da pandemia, e eu acho que foi algo muito relacionado principalmente à ansiedade, né? Porque eu acredito que eu já procrastinava no nível normal, mas depois da pandemia comecei a ter crise de ansiedade, então, assim, percebi que a minha procrastinação aumentou. Então, eu não sei se eu procrastino porque eu tenho ansiedade ou se eu tenho ansiedade porque eu procrastino, fica essa dúvida. Tá. Vocês acham que vocês não procrastinavam antes, quando trabalhava presencial? Eu acho que menos. E assim, na percepção que eu tenho, acho que eu tinha assim, um certo nível, mas era assim, percebi que aumentou bastante depois da pandemia. Como se eu estivesse sempre esperando alguma coisa melhorar para eu conseguir me focar mais, né? Me concentrar. Eu achei que Tá. pra mim não foi nem o EAD, sabe? Assim, ser à distância, não foi nem o home office, mas foi a incerteza. Isso pra mim assim, me deixava muito ansiosa e muito falando, mas eu não tenho certeza. Aí eu começava a rodar o projeto e falar, aí, fecha tudo. Não, vamos esperar. Aí ficava assim, sabe? E isso me deixava muito ansiosa. Pra mim, acho que isso foi o que mais influenciou, sabe? Tá. Ah, vocês acham que tem gente que não procrastina nada? Ai, não Se sei, eu acho se essa difícil. pessoa existir, eu quero aprender a ser ela. Então, nossa, eu convivia pouco com algumas pessoas e antes de mexer com isso, eu achava que tinha uma galera assim que era ligada no 220 e vinte
produzia um monte e que eu não chegaria, talvez, nem perto dessa pessoa, sabe? E aí, quando a gente vai chegando de pertinho, né? E a gente vai reparando que todo mundo procrastina, inclusive as pessoas mais produtivas, né? Uma das demandas, assim, que mais me chama a atenção nessa época de trabalhar de casa e tal, é que, principalmente, a galera mais velha, que não tem tanta intimidade com a internet e tal, elas sentem muita falta da procrastinação ao vivo, sabe? Então, assim, eu recebia demandas de pessoas falando assim, nossa, eu não consigo me concentrar porque a gente às vezes ia na sala do outro, né? Via como é que tá, sai lá fora, fuma um cigarro, toma um café, aí volta, daí passa na sala do outro, né? E o dia vai passando, né? E aí quando a gente vê, nossa, já acabou o dia e as coisas vão andando, mas a sensação de que as coisas vão passando é porque outros estímulos vão sendo recebidos, né? Não necessariamente a gente está produzindo em tempo integral. Então vamos lá. De vez em quando eu vou olhar para baixo, porque tem uma tonelada de coisa, viu? Então, assim, se tiver gente que é como eu, que é do caderno, pode pegar e anotar, né, gente? E se depois vocês tiverem perguntas aí, a gente abre para trocar uma ideia. Beleza? Procrastinação, então, a gente confunde um pouco, né? Porque a gente acha que procrastinação é não fazer nada, né? Ah, hoje eu não fiz nada, hoje eu procrastinei o dia inteiro. E daí parece que a gente ficou à toa. Quando, na verdade, a procrastinação ela é um vício, né? Ela é uma arte da gente colocar pequenas tarefas antes da nossa tarefa principal, né? Como assim? Ao longo das nossas conversas, eu vou sempre colocando exemplos para a gente conseguir linkar isso com a nossa vida, tá? Então, para que eu sente e comece a trabalhar, eu tenho uma rotina que eu tenho que fazer na minha concepção ali para dar certo, né? Então, eu tenho que acordar, eu tenho que tomar um banho. Se hoje é quarta-feira, for dia de lavar o cabelo, tem que lavar o cabelo. Aí eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer um café, eu vou tomar o café. Aí, enquanto eu tô tomando café, eu abro um episódio de uma série, né? Pra tomar o meu café. E aí depois eu vou lavar a louça do café. E aí depois eu vou limpar a mesa que eu vou trabalhar, que é a mesa do café. E quando eu vejo, já foi mais de uma hora nisso, né? Então, assim, se eu não tenho um horário marcado com ninguém, fica difícil gerir o meu tempo. Vocês percebem isso? Total. Então, são pequenas tarefas que a gente coloca ao longo do dia antes da tarefa principal, né? Isso dá a falsa ideia de melhor aproveitamento do tempo, né? Então, assim, aí eu já tô aproveitando que eu tô aqui, eu já coloco uma roupa na máquina, né? E já vou colocando um podcast, porque daí eu vou estudando enquanto eu vou estudando, né? Na minha concepção aí de falsa produtividade, eu vou estudando enquanto eu vou sendo produtiva, assim, na minha vida pessoal aqui, né? E tudo vai caminhando junto. Só que não, né? Você me descreveu agora. E aí? Hã? Você me descreveu totalmente agora, ainda mais essa de colocar um podcast e achar que eu tô sendo produtiva. Você faz isso? Nossa, eu faço total, eu sempre faço isso. Ah, vou arrumar lá café da manhã, coloco um podcast, porque aí pelo menos eu tô fazendo alguma coisa. Nossa, sempre. Eu não lavo a louça sem nada ligado. E aí, quando a gente vai olhar, tipo, mas isso é coisa da internet, né? Eu lembro da minha irmã ligando o som enquanto ela limpava a casa, e daí ficava o dia inteiro limpando a casa, né? E às vezes a gente desliga os estímulos e a gente faz, tipo, em uma hora e meia, né? É um pouco até surpreendente isso, mas é bastante comum. Então, vamos lá. Aí, a gente entra numa outra questão que é bem interessante, né? Que é a ideia de definir as nossas prioridades, né? Porque sempre vai ter alguma coisa pra gente fazer, né? É lógico que tomar um banho e estar apresentável é importante,
tomar o café é importante, arrumar um lugar para que eu possa trabalhar e deixar ele organizado e limpo é muito importante. Mas a gente precisa selecionar o que, que é mais importante, né? Então é importante a gente definir as nossas prioridades. E aí, com relação a prioridades, a gente vai entender que prioridade não é prioridades, né? Prioridades não existe. Prioridade só faz sentido no singular, né? Porque se você for prioridades, no plural significa que você tem várias. Então, logo você não tem uma, né? É onde a gente começa a acumular várias coisas e não se direcionar mesmo, não começar por nenhuma que seja mais importante, né? Beleza. Dito isso, a nossa prioridade, ela é subjetiva e particular, né? O que é importante para mim pode não ser para você naquele momento. E talvez seja isso que o trabalhar de casa seja um pouco assustador, né? Porque é a gente que faz a nossa rotina, tecnicamente. Né? Então, se a gente não tem uma reunião com ninguém, teoricamente, eu posso acordar a hora que eu quiser. E aí, quando eu vejo, já passou da hora do almoço e eu não fiz nada. E aí o desespero, ele vai habitando em mim, né? E tão importante quanto definir o que, que a gente vai fazer, é importante a gente definir o que, que vai ser deixado para depois, né? O que vai ser deixado de fazer. Por quê? Porque sempre vai ter coisas para fazer, né? Então sempre vai ter uma louça para lavar, uma roupa para pôr na máquina, um armário para arrumar. Sempre vai ter um monte de coisa para fazer. E se a gente for fazer tudo, a gente nunca vai chegar nas nossas prioridades. Ou, nesse caso, na nossa prioridade, né? Legal. E daí, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade para entender o que que é a nossa prioridade, né? E uma analogia interessante é que quando a gente tem várias coisas para fazer, ou uma grande tarefa, como, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, que ele é bastante assustador, né? Então parece que é uma coisa assim bem inalcançável, né? Quando a gente fala assim, eu tô fazendo o meu TCC, já vem um desespero, né? Porque a gente imagina no todo. Mas quando a gente fragmenta ele, a gente vê que é possível, né? É possível a gente fazer. Então aí vai a nossa primeira ideia. Tem uma analogia muito interessante que eu gosto de usar sempre, que é a do guarda-roupa. Porque se a gente pensar que a gente precisa levar um guarda-roupa inteiro, né, de casal grandão, para outro lugar, né, tipo, para outro lado da cidade, sozinha, é meio desesperador, né? Eu já começo a ver a cena, tipo, quase como se fosse um cartoon, sabe? Que eu pego ele, ponho nas costas, igual desenho animado, e vou levando ele nas costas, assim, descendo as escadas, né? Sem mensurar muito noção de espaço. E daí parece que é uma coisa muito impossível para mim. Mas, se eu penso que eu vou fragmentar ele, então eu pego uma caixinha de ferramenta, eu vou desparafusando, eu tiro as fechaduras, as dobradiças, os parafusos, os pregos, vou separando. Eu coloco as gavetas juntas, as madeiras maiores, as madeiras menores, e aí eu coloco tudo dentro de um carro. Parece que é possível fazer isso sozinho, né? Percebe como é diferente quando a gente fragmenta as coisas? Beleza. Então, isso já ajuda a gente a pensar bastante, né? Sobre prioridades e sobre fragmentar as coisas que parecem ser muito distantes para a gente de conseguir. Quando a gente fragmenta, então parece que é um pouco mais simples da gente fazer, né? E mais para frente a gente vai entender o porquê. Tá. Então, essa quebra de tarefas é uma coisa importante que a gente precisa prestar atenção. E a outra é que quanto mais prazeroso for de fazer, maior a probabilidade que eu volte a fazer, tá? Como assim? Se eu cheguei agora na empresa e eles estão montando um churrasco, né? Estão organizando um churrasco
eu não conheço ninguém. E aí fala, Jenny, vai lá, vai ser legal e tal. E aí eu chego lá. Eu chego lá e com uma expectativa, né? Daí eu chego lá e as pessoas são extremamente divertidas, é um ambiente muito legal, todo mundo fala comigo, tem uma comida bacana, tem um som legal, e eu saio de lá com várias ideias, com várias pessoas bacanas, com talvez outras possibilidades de encontros. Então, isso faz com que a minha experiência tenha sido benéfica, né? Logo, aumenta a minha probabilidade de fazer. Porém, se eu chego nesse mesmo ambiente, ninguém olha na minha cara, ninguém me conhece, ninguém me chama para conversar, eu fico isolada e eu não gosto muito do que tá tocando, eu não consigo interagir com ninguém, automaticamente vai fazer com que eu não volte a frequentar churrascos da empresa. Faz sentido isso? Então, a Não, minha total. relação com essa ideia vai ditar como que eu vou viver a partir disso nas próximas vezes, tá? Por E isso como que é você acha que a importante a gente. gente. Oi? Eu tô indo Como você acha rápido? que. Não, tranquilo. É. Eu só queria te perguntar, como que a gente faz para conseguir fragmentar, sabe? Por exemplo, pensando no programa de pós-graduação, como que eu conseguiria fragmentar as minhas atividades? Não sei, talvez até divisão de, por exemplo, fazer primeiro todas as disciplinas e aí rodar o projeto depois, puxar o máximo de disciplina de uma vez ou ir fragmentando, sabe? Eu não sei como que a gente poderia se organizar nesse ponto. Então, eu acho que depois que a gente visitar todos os aspectos, a gente consegue montar melhor. Por quê? Porque tem algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco que vai falar pra gente qual que é a nossa melhor forma de se organizar, né? Porque parte de Uhum. fazer a tarefa é a gente entender como que faz a tarefa. Então, esse processo da gente procurar a melhor forma de executar a tarefa também faz parte do todo, né? De executar ela como um todo. Além disso, a gente precisa entender que cada um tem um ritmo, né? Então, tem gente que acorda às 5 horas da manhã super produtivo, né? E tem gente que vai funcionar depois das 2 horas ali e tem dificuldade para acordar cedo. Tem gente que vira à noite trabalhando. E tem gente que às 9 horas da noite tá morrendo, né? Então vai muito da minha produtividade. Se eu produzo melhor escutando música, tem quem seja essa pessoa, né? Tem gente que vai ficar disperso com a música e não vai ser legal. Tem gente que prefere trabalhar em conjunto e vai dar um bom resultado. E tem gente que não pode trabalhar junto com ninguém, tem que trabalhar sozinho, bem quietinho, com o celular virado de bruço dentro da fronha do travesseiro, né? Então a gente vai mensurar aí a nossa forma de produzir. Mas é legal assim a gente listar, né? Começo, meio e fim. Que nem o exemplo do guarda-roupa. Por onde que eu começaria? Né? Eu acho que se eu nunca tivesse visto alguém montando, desmontando, eu acho que eu não saberia. Mas algo me diz que vem, tipo, das fechaduras, primeiro, ou se eu tirar as gavetas, eu começo a ver os parafusos, né? Porque, de repente, se eu tirar a lateral, pode ser que eu faça algo muito errado, né? Então, é importante a gente começar igual como um TCC mesmo, que tem toda uma estrutura, né? Eu não sei como vocês faziam, mas assim, eu conseguia só montar a introdução depois do trabalho inteiro pronto. E o TCC é o contrário, né? Quando a gente recebe a estrutura dele, as primeiras partes tem a introdução. E eu ficava pensando, gente, isso aqui tá errado, minha vida inteira eu fiz errado, tá tudo errado. Mas como que eu vou montar, tipo, uma prévia sem o todo? Para mim não fazia o menor sentido, né? Mas para quem montou a estrutura fazia. Enfim, não tem uma fórmula mágica, sabe? De fazer esse tipo de coisa. Talvez se a gente trocar ideia com quem já fez, pesquisar a respeito, né, também, mas no final de tudo, a gente vai ter a nossa forma de montar, a nossa forma de se sentir confortável com o processo.
Então é legal entender o que serve pra mim, sabe? Enfim. É. Aí a gente ia falar sobre motivação, né? Que é importante, já que quando a minha experiência ela é boa, aumenta a frequência de voltar a acontecer, eu preciso me manter motivado para conseguir ser produtivo, né? E como eu vou conseguir me manter motivado? Quando a gente está em constante acesso com os nossos porquês, sabe? Porque às vezes fica difícil a gente enxergar os nossos porquês. Então a gente precisa criar algumas âncoras para lembrar a gente de como a gente está fazendo isso dessa forma e não de uma forma diferente. Por exemplo, fica difícil quando a gente está, tipo, numa sexta-feira à noite, que segunda-feira é feriado, e você está produzindo, aí você abre o Instagram e tem gente, tipo assim, na praia, no churrasco, na piscina, no open bar, né? E você tá lá atolado de coisa pra fazer. Fica complicado a gente se manter motivado, não fica? E aí a gente começa a questionar outras coisas até, né? Tipo, o que que eu tô fazendo na minha vida, né? O que que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Será que isso é o que eu quero pra minha vida? Enfim. Mas quando a gente se conecta no porquê, né, e fragmenta tudo isso, parece que fica um pouco mais fácil da gente digerir, né? Porque a sexta-feira que eu tô aqui produzindo, ela tem um propósito, né? Que talvez seja conseguir um resultado melhor na prova. O que vem depois dessa prova? E isso, gente, é importante a gente até anotar, tá? Fazer esse caminho completo mesmo, porque às vezes a gente só faz a metade, que a metade do caminho seria: eu tô aqui trancada, trabalhando, enquanto tem gente que está se divertindo. E a minha vida tá passando e eu não tô vivendo. Essa é a metade do caminho, né? E isso, consequentemente, vai me gerar uma série de sentimentos ruins, né? De frustração, de angústia, né? De uma sensação de que eu tô sozinha fazendo esse tipo de coisa e coisas do tipo. Mas se eu faço o caminho completo, né? Que é o que vem depois dessa prova. Eu me aproximo do fim do curso. O que esse fim desse curso vai me trazer, né? Vai me trazer uma especialização? Vai me trazer maiores recursos financeiros, talvez? Vai me trazer uma promoção? Vai me trazer uma liderança? Vai fazer com que eu proporcione mais conforto para minha família? Vai fazer com que eu consiga viajar, que era o meu sonho? Vai fazer com que eu troque de carro e coisas assim. É lógico que é uma série de processos, né? Mas isso é o que nos conecta com os nossos porquês, né? Porque se a gente viver a sexta-feira só pela sexta-feira, é difícil a gente se manter motivado, né? Mas se a gente lembra do que vem depois dessa sexta-feira, talvez faça mais sentido para mim a médio e longo prazo de me manter focado. Faz sentido isso? Tá. O barulho da chuva, vocês estão ouvindo? Tô, mas Não, eu achei que era até aqui em casa. mas não tá atrapalhando. Tá. Não, tá super tranquilo. Tá, a qualquer momento vocês podem falar, viu? Pelo amor de Deus, não me deixe falando sozinho. Não, fica Ah, tranquilo. tá. Então vamos lá. Para a gente entender como que a gente vai deixar de procrastinar, a gente precisa também entender por que que ela acontece, tá? Então, temos uma lista. O medo de ser desagradável é um dos principais pilares aí da nossa procrastinação, né? Por quê? Porque às vezes já tendo a ideia de que não vai ser uma experiência legal, faz com que eu já me comporte em direção à evitação daquela atividade, tá? Como assim? Quando eu falo que eu tenho um artigo, por exemplo, para produzir, envolve várias horas de estudo. Talvez eu só fique uns 2, 3 dias só lendo para compor.
Depois eu vou ficar escrevendo, eu vou rasurar várias coisas antes de gostar de alguma coisa realmente. Vai me exigir tempo. Eu vou ter que renunciar a várias outras coisas, por exemplo, passear, tomar um chopp, ver os amigos, talvez até ir pra academia, dormir mais cedo, série da Netflix. Então eu vou dizer não para todas essas coisas, né? Lógico que isso não é agradável. Então, quando eu falo, vou produzir um artigo, e eu já penso em todos esses estímulos desagradáveis, eu já fico sem motivação nenhuma para começar a produzir, né? É os pensamentos catastróficos que vêm a partir dessa atividade. Outra coisa é o medo da gente não fazer um bom trabalho, né? Porque dificilmente a gente tem uma plena noção de como vai terminar aquilo que a gente nem começou, né? Então, assim, eu não tenho certeza do meu resultado final. Eu tenho uma insegurança frente àquele assunto. Então, essa incerteza também faz com que eu não me sinta motivada a começar ou a manter aquela atividade. Então, eu já começo a pensar em coisas ruins, como por exemplo, meu professor, de repente, ele pode fazer uma série de perguntas quando eu estiver apresentando que eu não vou conseguir lidar, né? Às vezes eu vou estar nervosa, às vezes eu estou ansiosa, eu posso gaguejar, ele pode fazer alguma pergunta que eu não vou conseguir responder. E aí a gente começa a ficar angustiada com essa possibilidade e eu não vou ter motivação para começar a fazer minha atividade. Outra questão são os pensamentos tolerantes, né? Como assim? É aquela ideia de que às vezes a gente tem a ideia de que eu mereço uma folga, né? Eu já trabalhei muito, então daqui a pouco eu faço mais um pouco, né? Daqui a pouco eu começo, já já eu vou, porque eu já fiz demais, eu mereço ficar um pouco mais tranquila, eu mereço assistir mais um episódio, eu mereço ter a sexta-feira livre. E essas coisas vão fazendo a gente a criar justificativas para a nossa procrastinação. Né? É claro que a gente merece. Né? A gente merece tudo de bom, inclusive ter acabado antes do prazo para poder dormir em paz. Né? Nossa, sensacional isso, né? Mas nunca me aconteceu, viu, gente? Já adianto, já. Queria. Outra questão também que ajuda a gente a fomentar a nossa procrastinação é o reforço negativo, né? Como que é isso, esse reforço negativo? Toda vez que uma tarefa ela é entendida como desagradável e a gente tira essa tarefa desagradável, né, com a procrastinação, então quando a gente fala assim, daqui a pouco eu tenho uma tonelada de trabalho para fazer. Mas quando eu falo assim, daqui a pouco eu vou, sabendo que é desagradável, sabendo que é bastante coisa, e eu entendo aquilo como se fosse uma punição, tá? Então eu entendo aquela série de trabalhos que eu tenho para entregar como uma coisa ruim, como um castigo, uma punição. E aí eu mesma assumo o controle e falo, daqui a pouco eu vou, né? Mais tarde eu faço. Quando eu faço isso, eu experimento, né, um alívio imediato, né? Então assim, eu dou uma relaxada, né? Daqui a pouco eu começo. Isso daí faz com que a gente tire a pressão, né? Esse alívio, ele entra para a nossa cognição como uma recompensa. Então, recompensa aumenta a minha probabilidade de voltar a acontecer. Olha só, gente, vocês percebem que isso é um ciclo que tende a se repetir o tempo inteiro? Por quê? Porque eu tiro, né, o estímulo desagradável, então eu me sinto aliviada. Alívio é bom, é confortável. Então, eu vou voltar a querer me aliviar dessa mesma maneira, tá? Então, entendendo que vai aumentar a minha frequência, a gente precisa entender agora as nossas estratégias para a gente vencer a nossa procrastinação.
Quando a gente compreende de onde que vem, né, os nossos motivos pelos quais a gente procrastina, fica mais fácil a gente entender os nossos processos e fica menos suscetível a cair nas nossas próprias armadilhas. Beleza? E como são vários aspectos, a gente vai ter que fragmentar essas ferramentas, né, por setores. Então, o primeiro, ele é o pensamento, né? Ele é a parte cognitiva, e daí a gente vai ter as ferramentas dessa parte cognitiva. Depois a gente vai ter o agir, que é a parte comportamental. E por último, a gente vai ter a parte ser, que é o mindfulness. Vocês já ouviram falar nisso? Olha, não muito. Mindfulness é um nome bem diferentão, né, para atenção plena, né? É quando a gente está no aqui e agora, totalmente presente. Embora pareça uma coisa muito simples, né, e muito óbvia, é a etapa talvez mais difícil de fazer. Porque enquanto a gente está tendo essa conversa, eu imagino que não só eu, como todo mundo que está assistindo, e vocês duas, em algum momento da nossa fala aqui, no caso da minha, né? Tô falando, vocês se distanciaram dessa conversa e foram levadas, né, pelos pensamentos para situações do dia a dia. Né? Então a gente vai se dando uma distanciada. Sim, sabe? Quando você está ali na aula, daí o professor tá falando alguma coisa. Aí passa um carro na rua, tocando uma música. Aí você fala, nossa, adoro essa música, né? E o professor tá falando. Você tava prestando atenção no teatro, você tava com ele, né? No assunto. E aí, passou a música, você fala, nossa, eu gosto dessa música. Daí você lembra do clipe da música. Aí você lembra do jeans que a menina tá usando no clipe da música. Aí você fica pensando, nossa, eu queria tanto um jeans daquele. Aí você cata o seu celular e vai na loja, né, que vende um jeans daquele. E aí você já começa a se imaginar com aquele jeans, que era do clipe, da menina do clipe, da música que passou. E cadê o professor nisso, né? Então, às vezes, a gente tem que voltar essa atenção plena do aqui e agora, né? Lembra que ali no começo a gente tinha falado sobre assistir, fazer as coisas assistindo, escutando podcast, assistindo série enquanto eu como e tal? Em nenhum momento a gente está no aqui e agora com nada disso, né? Nem com a louça, nem com o almoço, nem nos estudos. A gente está sempre vagando, né? Por entre os setores, mas nunca de fato prestando atenção 100% naquilo, né? E não é nenhuma questão de uma pessoa ou outra, isso é muito comum, né? Dificilmente alguém realmente consegue manter uma atenção plena. Isso é uma habilidade treinável, né? A gente vai treinando e a gente vai ficando bom nisso, tá? Mas ao longo do nosso processo aí a gente vai entendendo como é que vai funcionar. Então vamos começar pela parte cognitiva. A gente começa a notar pensamentos que manipulam a verdade, tá? O que a gente está fazendo aqui, a partir de agora? A gente vai desmontar os nossos guarda-roupas da procrastinação, tá? Por fragmentos. Então, o primeiro pilar aí é o cognitivo, né? É o do pensamento. Então, a gente vai reparar pensamentos que manipulam a verdade. Sabe quando a gente fala assim, eu vou começar, mas depois do segundo episódio? Primeiro eu vou assistir o segundo episódio, aí depois eu começo, tá? Criando a ideia de que a gente vai ser mais produtivo, mas não agora, daqui a pouco, tá? Então, assim, eu vou ser produtiva, eu quero, eu sei, eu entendi os meus porquês, né? Eu tô aqui, né? No aqui, no agora, tudo isso junto. Mas, assim, não agora, tá? Porque lançou uma nova temporada, então, assim, um episódio e aí eu vou ser produtiva, tá? Isso tudo, a nossa cabeça, ela vai mandando esses estímulos pra gente a todo momento cair na ideia de recompensa, né? Porque recompensa é gostoso, eu adoro uma recompensa, né? Sempre que tem uma recompensa, a gente fica feliz, né? Um chocolate não faz diferença na vida de ninguém, mas às vezes seu colega de trabalho te traz um chocolate, você já não começa a amar ele diferente?
Né? Você fala assim, ah, gente, olha só isso. Bacana, gostei desse cara, né? Talvez eu chame ele para um churrasco. Ah, ou quando a gente está numa loja, não esperando nada, e do nada você ganha um brinde. É uma caneca de plástico. Não vai fazer nada, você odeia caneca de plástico. Mas você gostou do brinde, né? Você vai guardar com carinho aquilo. A gente adora uma recompensa, gente. E o nosso cérebro sabe que a gente gosta de uma recompensa. Então ele fica mandando essas ideias de que a gente vai ser produtivo daqui a pouco, tá? Daqui a pouco. Então, primeiro eu faço a minha unha, depois eu vou ser produtiva. Então, primeiro eu vou dormir mais 5 minutinhos e daqui a pouquinho eu vou ser super produtiva. Beleza? Depois, é interessante a gente sempre lembrar o porquê não procrastinar. E aí parece cada vez mais óbvio, né? Quando a gente vai fragmentando esses pontos. Mas quando a gente lembra dos porquês, por que não procrastinar? Eu me refiro àquelas vezes assim que a gente procrastinou tanto que a gente perdeu prazo, sabe? A gente procrastinou tanto que deu vergonha do resultado. Vocês já tiveram essas experiências assim? Sabe, trabalho em grupo, que acaba que a gente se junta e ninguém faz nada, conversou o trabalho inteiro, ninguém produziu nada, e aí você vai lá, você é o segundo grupo de apresentação, você vê o primeiro assim, arrasando, e aí você fica, entendi. Você fica mensurando os seus resultados, né? Então, é interessante a gente sempre lembrar dos nossos porquês, né? O porquê que a gente não deveria procrastinar. Então, todas aquelas consequências ruins que um dia me fizeram questionar até se eu estava no meu lugar, sabe, no lugar certo. Quando você se questiona, será que eu pertenço mesmo aqui? E a verdade é que sim, né? Eu só precisava de me dedicar. É só isso. Mas às vezes a frustração ela é tão grande que me faz questionar todo o processo, quando na verdade foi só um ponto específico que não deu certo, né? Então é legal a gente lembrar disso toda vez que a gente for pensar em, tipo, mais um episódio, daqui a pouco, mais 5 minutinhos. É sempre legal a gente lembrar dessas coisas. Em seguida, vem o cuidado com o evitamento virtuoso. Como que funciona isso? Eu não escrevi o meu artigo, mas eu arrumei meu guarda-roupa, né? Tava bagunçado, tava bem triste a situação ali. Mas, assim, eu arrumei, né? Eu não estudei para a prova, mas a minha casa tá brilhando. Faxinei o dia inteiro. Então dá aquela ideia de que a gente foi extremamente produtivo. E de fato a gente foi, né? Mas com as nossas prioridades distorcidas aí. O guarda-roupa também é importante, né? Que ele seja arrumado. A casa também é importante que ela seja limpa, mas não necessariamente nessa ordem, percebe? E às vezes isso faz com que a gente justifique tudo que a gente faz com relação à procrastinação. Então, a gente deixa de entender isso como procrastinação para entender isso como um aproveitamento do meu tempo. Né? Eu investi o meu tempo arrumando meu guarda-roupa. Né? Às vezes até em ordem de cores. Né? Enfim, não que não seja trabalhoso. Mas não tem a ver com o nosso objetivo final. Beleza? Depois, em seguida, a gente vai ter o tópico de decidir começar, né? Como assim decidir começar? Aí, antes de decidir começar, às vezes a gente não tem clareza, né, de como fazer, de como começar a fazer, e daí a gente começa a procrastinar. Quando a gente decide começar, é importante a gente entender que quando a gente descobre como fazer, também já é parte da tarefa. Tá? Então, é muito importante a gente também entender como que a gente vai fazer para fazer. Né? E para isso, a gente vai precisar começar. E às vezes a gente demora para começar. E aí é um grande problema. Por que que a gente demora para começar? Porque às vezes a gente espera as condições perfeitas, sabe? Então, assim,
Eu vou esperar que a casa esteja impecável, que o cachorro faça silêncio, que eu consiga todos os artigos que eu preciso para começar a ler o primeiro. Eu vou esperar alguém que terminou me falar sobre a experiência. Ou eu vou perguntar primeiro para alguém que já cursou isso, para depois eu começar o meu. Então a gente vai montando várias outras pequenas tarefas antes da nossa prioridade. Percebe que está tudo intercalado? Por todos os tópicos e repetidamente. Né? E é quando o tempo vai passando, quando a gente se dá conta, a angústia toma conta da gente. Faz sentido isso? Você tá me descrevendo. Faz muito sentido. Você sabe que às vezes a gente tem dificuldade só para reconhecer que a gente não fez até agora e que a gente não vai querer fazer daqui a pouco, nem depois do episódio, nem depois da unha feita, nem depois de 5 minutinhos. A gente não vai querer fazer, tá? Então, se não é legal agora, não vai ser legal daqui a 5 minutos. E às vezes a gente tende a, a demorar para admitir essas questões, sabe? Então a gente vai entrando num limbo de mentira para si mesmo. Tá. E aí a gente vai para o próximo tópico, que é o de estratégias comportamentais, né? Como que a gente vai fazer isso no agir da situação? Então a gente vai montar lembretes externos, né? E aí quem gosta do papel, peguem os post-its, pelo amor de Deus, e preencha com tudo, espalhe por todos os lados. Mas quando a gente monta várias possibilidades de lembrar daquela tarefa, fica difícil cair no esquecimento, sabe? Outra questão é ser específico. Porque eu tenho um trabalho para fazer, mas quando que eu vou fazer? Que horas que eu vou fazer? Que dia que vai ser? Por quanto tempo por dia eu vou fazer isso? Quanto mais específico for, mais difícil de falar, então, esqueci, deixei pra lá, perdi o tempo, não lembrei. Mais difícil de entrar no esquecimento vai ficar. Beleza? Criar uma zona livre de distrações, né? Às vezes a gente não vê problema em trabalhar com o som ligado. E de fato não tem, né? Mas às vezes a gente vai ler coisas muito complexas, né? Principalmente artigos científicos, gente. O povo gasta o diálogo ali no dicionário inteiro. Então, assim, até a gente fazer o negócio ali render, a gente tá batucando com o som da música, né? E já se distanciou do foco. Então, de novo, se a gente entende como a gente funciona, né? Aí a gente tem autonomia para entender. Com música ou sem música, de manhã ou de tarde, né? Comer ou só café. O que que vai me deixar mais produtivo? Mas é importante a gente ser específico com relação a essas coisas. E não deixar distrações, né? Então, celular, trabalhar em grupo, trabalhar com gente falando, trabalhar fora de casa, trabalhar com a porta aberta, ouvindo uma série, enfim, né? Quanto mais distração tiver, pior vai ficar. E um exemplo disso é que às vezes a gente está assim, numa reunião de amigos, num bar, e tá agradabilíssimo, tá super legal, mas de repente o som da mensagem do celular da minha amiga é igual ao meu. E quando o celular dela toca, eu olho pro meu. Percebe como, tipo, por mais agradável que esteja, ainda vai roubar a minha atenção naquele momento? Agora, imagina quando eu tô fazendo uma coisa que não é legal, né? Eu já tô fazendo uma coisa que não me agrada, já tá difícil produzir, e aí o celular tá olhando pra minha cara, fazendo barulho ou acendendo a luz no rumo do meu olho. Toda vez eu vou sair do foco, né? E aí, toda vez que eu saio do foco, para que eu retorne para onde eu estava, com aquela mesma dedicação, vai demorar pelo menos 10 minutos, né? Por isso que parece que eu passei o dia inteiro sentada,
trabalhando e não produzir nada. Porque a todo momento tem uma notificação. Eu não sei como que vocês ficaram o dia que o Facebook caiu junto com o Instagram e o WhatsApp, mas me rendeu, assim, 6 relatórios do nada. Materializou tudo na minha frente, gente. Que isso? Achei incrível isso, gente. Sério, foi babado. Foi maravilhoso. Ah, e aí, a gente falou, né, sobre o negócio de quebrar uma grande tarefa em pequenas outras tarefas. E finalizar mesmo que for difícil. Vocês já pararam de fazer uma coisa porque estava perto do final e depois se arrependeu? Já, Sabe? Tipo assim, tá acabando. várias vezes. Tem só um pouquinho. Mas eu tô cansada, já trabalhei o dia inteiro. Então, assim, antes de eu terminar, vou tomar um banho, né? Vou sair com minhas amigas, vou ver um filme, vou dar uma relaxada, vou dar uma volta, e depois eu faço. E às vezes você fala, gente, faltava tão pouco e eu não fiz. Aí agora eu tenho que, né, me conectar de novo com essa atividade chata pra caramba, vai demorar pra caramba, e talvez, assim, eu poderia ter evitado. Então, mesmo que estivesse insuportável, termina. Pelo menos você vai se livre disso e você não vai se arrepender depois. Muito pelo contrário, você vai falar, ainda bem que eu terminei. Em seguida, a gente vai ter trabalho ao lado de quem está trabalhando. A gente já falou disso aqui, mas de outra forma. Vocês já fizeram dieta perto de gente que não se preocupa com o que come? E aí você tá lá, né, com aquele frango seco, olhando pra tua cara, com aquele monte de salada, né, com bastante limão, bem pouco sal, né? Né? Isso aqui. Eu voltei. Deu uma travadinha, mas deu pra entender tudo. Foi tranquilo. Pegou o lanche do irmão, né? Tá. Então, Peguei e fiquei até imaginando a cena. não dá assim, uma leve raiva. E aí parece que. É lógico que eu não quero comer salada no frango seco, gente, pelo amor de Deus, né? Eu quero o lanche dele. Mas aí parece que vai me distanciar no meu objetivo, entende? Que às vezes o meu objetivo não é tão voltado para a estética, às vezes as minhas questões são realmente sérias. Por exemplo, pré-diabetes. Eu não posso me dar o luxo de ficar me entregando a essas coisas, percebe? E aí eu caio nas armadilhas. Mas quando a gente está fazendo uma coisa que o nosso núcleo está fazendo, fica mais fácil, né? Por exemplo, se eu estou estudando e aí todos os meus amigos foram viajar no feriado, e aí eu abro os stories e é praia, piscina, churrasco, viagem, avião, música, foto de cerveja, foto de caipirinha, eu vou ficar incomodada com a minha realidade, né? Se eu converso com gente que tá numa outra vibe, fica difícil eu querer ficar aqui, né? Mas se o meu núcleo de amigos, eles estão também estudando, ou eles estão também trabalhando, cada um em projetos assim que estão consumindo muito, né? Eles estão sendo produtivos de outras formas, eles estão conquistando seus objetivos, né? Então, assim, eu percebo que um se formou, né? Daí ele se formou, ele conseguiu uma promoção. Olha como isso vai mudando a forma como eu me sinto com o meu trabalho, né? Caramba, ele foi promovido, que legal, né? Então isso vai me dando a entender que vale a pena eu me manter aqui, né? Eu não tô perdendo nada, muito pelo contrário, eu tô conseguindo, né? Tô chegando mais perto do que eu quero. Então, é mais fácil a gente fazer quando a gente faz em conjunto, né? Quando tem alguém para comprar essa rotina com a gente. Os nossos amigos, namorados, família mesmo, né? E às vezes a gente acaba motivando as outras pessoas, porque tem gente que vê a nossa vitrine, né? E a vitrine é um glamour só, né, gente? Nossa, uma hora dessa, maquiada, olha só que beleza, estudando, olha só que incrível. A melhor faculdade do estado, olha só, maravilhoso, né?
Tá feito domingo na casa da avó, né? Melhor meta de todas. Mas ninguém vê o bastidor, né? Que é chorando, cansada, acabada, querendo deitar e dormir 8 horas, né? Que, tipo, há muito tempo não te vejo, né? E coisas do tipo. Então, às vezes, a gente tende a comparar os nossos bastidores com a vitrine do coleguinha, né? E a verdade é que todo mundo tem os dias de glória e os dias de luta, né? Alguns lutam um pouco mais, outros lutam um pouco menos, né? Mas todo mundo tem. Enfim, depois disso, a gente vai ter a ideia de criar sessões de trabalho mais curtas e sem interrupções, né? Porque às vezes a gente acha que a produtividade diária ela tem que ser frenética, né? Então, assim, das 7 às 7, se eu pegar o menos o celular, melhor, né? Quanto menos eu pegar no celular, melhor. Eu nem vejo noticiário, eu nem paro para comer, porque tudo isso vai me dispersar. E, obviamente, né, gente, ninguém consegue manter um ritmo desse. E é onde vem a frustração, né? Então, daí, eu monto uma rotina dessa que eu consigo cumprir, assim, 1, 2 dias, assim, na semana e não consigo mais, né? Igual dieta, igual exercício. Chega um dia que eu chego lá na academia, vou fazer aula de dança, vou fazer um alongamento, vou fazer musculação, depois eu vou fazer spinning, e depois eu vou embora. Ninguém consegue isso, né? Então, assim, isso vai durar por pouco tempo. Isso vai durar um dia, dois, o dia que eu estiver mais animado, o dia que eu estiver dormindo bem, o dia que meu trabalho estiver tranquilo. Mas quando não girar desse jeito, eu não vou conseguir manter isso, né? Então é importante a gente criar metas acessíveis à nossa realidade, né? Lembrando que a minha realidade é diferente do coleguinha. Então, às vezes, ele está produzindo super dessa forma e eu sou completamente diferente, né? Metas possíveis, rotinas de trabalho, então, mais curtas e sem interrupções, né? Se eu vou ser produtiva em meia hora, que seja meia hora. Não é ruim, né? Se eu consigo manter o total da minha atenção por meia hora, é produtivo sim, tá? Melhor do que eu me propor a fazer 4 horas e toda hora ficar andando, bebe uma água, levanta, vai no banheiro, olha o celular. É melhor que eu não minta para mim mesma, tá? Ou que eu não me culpe por não ter conseguido cumprir como eu tinha me proposto. Por falar em cumprir o que foi proposto, tem uma coisa que a gente tem muita dificuldade para fazer nessa área, que é o de registrar e reconhecer os nossos progressos, né? Porque às vezes a gente ficou ali, e a gente está muito cansada, e a gente tem coragem de falar que não fez nada o dia inteiro, né? E aí esse nada foi só que a gente colocou outras coisas que eram menos importantes à frente da nossa prioridade maior, né? Então, assim, eu tô cansada. Porque eu fiquei cuidando da casa, porque eu fiquei cuidando do meu cachorro, porque eu fui fazer mercado, porque eu fui ajudar outra pessoa. Também na ideia de me sentir produtiva, né? Mas isso não muda o fato de que eu tô cansada. Então, falar pra mim que eu não fiz nada, tecnicamente é injusto. Eu fiz. Eu só não fiz o que era a minha prioridade. Então, se a gente definir a nossa, né, prioridade maior aí, a gente consegue depois, no final do dia, listar o que realmente foi feito, o que realmente deixou de ser feito, né? Mas de forma consciente, né? Sem que a gente caia nas nossas próprias armadilhas. Por fim, a gente tem a parte do colocar em prática, né? Do ser e estar na nossa atenção plena. Que vocês viram que ao longo da nossa conversa eu falei bastante sobre quando as experiências são ruins, né? Quando as experiências elas são desagradáveis, diminui a probabilidade de querer fazer, né? É quando eu abandono essa ideia e vou fazer outra coisa. Então, a verdade é que a gente não aceita nada que é desconfortável, né? A gente aprende a evitar tudo que é desconfortável. E aí,
a gente adia tudo que a gente não gosta. Quando essa ideia de aceitar o desconforto, ela tá atrelada à conexão que a gente faz com o que essa atividade desconfortável vai me trazer depois, né? Que é a minha promoção, que é o meu diploma, a minha especialização e coisas do tipo, né? Então eu preciso entender que hoje eu estou fazendo as minhas escolhas, mas elas não serão para sempre dessa forma, né? Hoje eu vou fazer isso, mas vai ter um dia que eu vou para a praia, vai ter um dia que eu vou para o churrasco, eu vou para o open bar. Só não vai ser hoje, né? Porque hoje eu tenho uma prioridade muito maior. Então, a todo momento, eu preciso lembrar do meu objetivo maior, né? No que essa atividade desconfortável vai me trazer a médio e longo prazo. E aceitar que vai ser desconfortável sim, né? E não é porque é desconfortável que eu vou evitar. Pelo contrário, entendendo que está sendo desconfortável, eu faço um link com a minha produtividade assertiva. Beleza? E venha para o presente. Esse venha para o presente, ele tem duas coisas, né? Eles têm uma bifurcação aí. Porque a procrastinação, às vezes, ela está muito atrelada à ideia de que não vai ser... Eu não vou ter um bom resultado, né? Então, enquanto eu estou procrastinando, é porque eu estou lendo aqui o artigo, eu estou vendo que está muito difícil, eu não consigo conceber a ideia do projeto finalizado. É onde eu começo a pensar na minha nota sendo mais baixa, na pessoa fazendo perguntas das quais eu não sei a resposta, e eu vou ficando angustiada com essa possibilidade e vivendo o futuro, mas antes do tempo, né? Eu vou me projetando para o futuro, né? Então, esse negócio do aqui e agora é quando eu lembro que eu ainda não tô lá, eu tô aqui, e que eu preciso voltar para cá. Sabe quando a gente tem uma conversa e às vezes as pessoas elas vão se afastando mesmo do foco? Então a gente começa a falar, que nem a história do clipe, né? Então, assim, eu tô lá prestando atenção no professor, aí vem a música, aí eu lembro do clipe, do jeans da menina, e entro no Instagram da loja, penso já, me materializo dentro do jeans e tal. Tudo isso, às vezes a gente faz em vários momentos da nossa vida, né? Com conversas, assim, às vezes a gente está conversando com amigos, daí a pessoa fala uma palavra e eu lembro da última vez que eu escutei a palavra. E aí eu lembro da minha experiência com a pessoa que falou a palavra e a pessoa continua falando, eu não prestei mais atenção no que a pessoa está falando. Eu tô longe, né? Então, às vezes acontece isso e tem gente que volta. Tem gente que não, que já foi, já, né? E em sessão, principalmente, às vezes a gente faz isso de dar uma distanciada até para criar uma coisa mais descontraída para a gente falar de situações difíceis. E às vezes, né, vem aquela. A gente lembra do professor, né? Tem alguns professores ao longo, pelo menos, da minha vida, que eles falavam assim, então vamos lá! E aí a gente já focava de novo, né? Então vem comigo! E aí a gente lembrava do aqui e o agora. Né? Então, a todo momento, a gente tem que ser essa pessoa que lembra de voltar para cá. Né? Voltar para o que eu estou lendo, voltar para o que eu estou escrevendo, voltar para o que eu estou falando, voltar para o que eu estou ouvindo, para o que eu estou comendo. E principalmente, gente, pelo amor de Deus, na hora de dormir, viu? Porque tem uma galera aí que na hora de dormir começa a prometer, né? Igual aquele vídeo, né? Amanhã eu vou ser produtivo, amanhã eu vou aprender um outro idioma, amanhã eu vou limpar a casa, amanhã eu vou passear com o cachorro, amanhã eu vou escovar o cabelo, amanhã eu vou jogar na loteria, amanhã... E aí a pessoa tá dormindo, quando vê 3 horas da manhã, né? Então, é sempre importante a gente lembrar do aqui e do agora a todo momento. E, por fim, a gente precisa entender que não existe ninguém que não procrastina em nada. Todo mundo procrastina em alguma coisa todos os dias. Tem gente que mais, tem gente que menos, mas todo mundo procrastina, né? Então, se livre dessa culpa e salve o seu agora. Para ontem, tá, gente? Salve o agora. Tudo que a gente tem é o agora. Deixa o futuro que ele vai chegar. E deixa o passado bem guardado. Vamos
ficar aqui ligada no nosso aqui e agora, que é ele que é sucesso. Beleza? Vocês têm alguma pergunta para falar? Tem algum comentário para fazer? Eu acho que tudo Você que me você falou descreveu. descreve bastante, me descreve bastante as pessoas que convivem comigo. E eu fiquei pensando naquela parte que você falou assim, ah, a gente tava quase acabando e desistiu de terminar de fazer. Acontece comigo sempre, é como se eu tivesse essa sensação de, ai, será que eu vou fazer bem feito? Será que não? O tempo todo a cabeça pensando isso. Aí quando a gente começa a fazer, vê que tá dando certo, ah, então eu consegui, agora dá pra dar uma paradinha, mexer no Instagram, comer alguma coisa. E eu percebo que isso acontece sempre comigo. E também, no caso do, me identifiquei bastante também na parte do era só começar. Então, às vezes tem uma coisa simples que eu sei fazer, eu sei que eu sei fazer, mas eu fico, ai, não vou fazer hoje, não vou fazer hoje, não vou fazer amanhã. E aí, quando eu faço, nossa, se eu tivesse feito antes, tivesse começado antes, era tão simples. Então, eu acho que é muito o nosso psicológico lutando contra a gente mesmo, né? Como se assim, nós como nós, Sim, os próprios inimigos. exatamente. E esse negócio de, tipo, a nossa relação com aquela atividade vai ditar por muito tempo como a gente vai se sentir, né? Porque tem gente que tem pavor de falar em público porque teve uma apresentação, né, no ensino fundamental que não estava muito bem, não conseguiu fazer e reproduz aquilo toda vez que precisa falar em público, né? Isso faz com que a gente crie repertório, né? Então, toda vez que uma nova situação chega pra a gente automaticamente vai lembrar de coisas parecidas, né, que a gente tenha vivido. Então, a gente tem aí um banco de dados que a gente vai lá e vai anotar as nossas experiências, né? Então, quando acontecer alguma coisa, principalmente coisas novas, né? Eu tenho várias expectativas com relação àquilo. Algumas são boas, né? Porque quando penso na faculdade, eu sempre me imagino assim, nossa, faculdade, rica, né? Maravilhosa, diploma na mão, facinho, rápido, linda, loura, né? Bem mantendo um louro hidratado, né? Coisa de louco, né? E assim, feliz, plena, né? E a gente dificilmente vai pensar na trajetória que vem depois, de fato, como ela é, né? Porque é um novo repertório, é uma nova experiência. Então a gente fantasia bastante. Quando aquilo foge das nossas expectativas, frustração, né? Por isso que às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade para associar relacionamentos reais de ficção, né? Porque quando a gente escuta, e aí, né, outro viés, mas são as experiências, né, que a gente fala de relacionamentos, automaticamente vem uma mídia, né, de novela, de filme, né? Então, às vezes a gente cria aquela coisa de tipo, ah, fulano falou que me ama, mas não fez como eu tinha planejado, então acho que não me ama, não, né? Então não me ama, é mentira. Enfim, expectativas a gente cria em cima de experiências que a gente viveu ou que a gente observou, né? E às vezes a gente vai arrastando essas coisas por muito tempo até que a gente se quebre, né? Como, por exemplo, que a gente se quebre, que a gente quebre a ideia que a gente tinha já fixada com relação a isso. Por exemplo, essa ideia de que eu vou fazer um trabalho e que vai ser ruim e que vão me fazer perguntas que eu não sei responder, e que vão ficar me julgando enquanto eu tô lá na frente, eu tirei de onde? Eu tirei de experiências passadas ou de observar pessoas se apresentando e ficando desconfortáveis com olhares, com comentários. Então, aquilo eu olhei, eu já absorvi para mim, automaticamente, quando eu passo por uma situação que eu não tenho noção de como vai ser o todo, eu já acho que isso vai acontecer comigo de forma muito catastrófica. E tudo que foge do nosso controle, né, vai gerando uma angústia, consequentemente, ansiedade. Faz sentido isso? Sim, com certeza. É, a gente fica pensando, não, vou defender o mestrado, o doutorado, eu vou lá assistir uma defesa antes para ver como que é. E aí você começa, cada banca é
são comportamentos diferentes, você vai ver, nossa, aqui aconteceu isso, ali aconteceu aquilo. É como se você fosse juntando, né? Tudo de ruim que você viu em todas as A gente quer apresentações. prever. Isso. E aí, pelo menos assim, o ano passado aconteceu comigo, né? Quando eu fui qualificar, durante a escrita da qualificação, eu pensava, nossa, se perguntarem isso. Não, mas eu não vou saber responder, né? Sendo que era mais fácil ter escrito, depois eu anotar as perguntas que eu achasse que as pessoas iriam fazer, estudar aquilo, mas assim, é como se o cérebro travasse. Não, peraí, você não vai conseguir fazer isso. Então, acontece muito e eu percebo isso comigo. Acredito que acontece Outra coisa. principalmente na Oi? pós-graduação, não só na apresentação, mas também, assim, em envio de artigo para revista. Então, o revisor acabou de negar o meu artigo e eu preciso dar uma devolutiva. Você já começou a pensar, mas eu não vou conseguir, porque vai cobrar isso, vai cobrar aquilo. Já é a terceira, quarta vez que eu envio esse artigo, então você não tem nem vontade de sentar e mexer naquele artigo de novo, né? Porque você já tem na cabeça a ideia de que vai ser negado. Exatamente. E a gente também tem dificuldade para validar o que a gente faz, né? Não sei se vocês já tiveram isso, mas é raro, tá? Eu tenho que me policiar pra ir lá e falar, não, mas aconteceu assim, 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 né? Às vezes vem de fora, né? Vem de quem mora com a gente. Não, mas caramba, você ficou o dia inteiro no quarto, né? Eu vi que você estava trabalhando, não é justo você falar que não trabalhou. E às vezes você pega e fala assim, nossa, hoje eu fui produtiva pra caramba. E aí, automaticamente, já vem aquela ideia de que eu não fiz mais que minha obrigação. Tem isso. E aí, tipo, você tá super feliz e aí do nada você vai ficando chateado, assim. Então tá bom, então. Né? Ou vai ficando frustrado, vai ficando magoado com isso. E daí, tipo, quando a gente faz o processo de olhar realmente o que a gente fez e validar a dificuldade dos nossos feitos e a qualidade do nosso trabalho, assim como a gente faz com o das outras pessoas, a gente consegue entender que a gente é realmente produtivo, né? Então, organizando as minhas prioridades e validando os meus pequenos passos, parece que é uma coisa muito simples, né? Mas quando a gente começa a fazer, a gente começa a entender que realmente a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Sim, parece que é muito mais fácil validar o do outro, né? Elogiar o do outro e o nosso tá sendo É, ruim. Assim, eu percebo isso comigo. Eu sempre acho que o meu tá ruim, vai ficar ruim, comparo. E depois eu penso, por que, né? Por que a gente é tão duro consigo mesmo? Não deveria ser assim. mas você sabe que é uma coisa assim, é um exercício bem interessante, né? Eu sempre costumo perguntar dentro da terapia, quem que é a pessoa que você mais ama, né? E aí vem meu filho, a minha esposa, o meu marido, a minha mãe, né? E aí a gente faz ali uma suposição de que se essa pessoa chegasse e falasse para você, nossa, eu sou extremamente incompetente, eu não fiz, né? Eu não fiz o que eu deveria fazer, eu não fiz de forma certa, eu fiz mal feito, eu fiz de qualquer jeito, eu sou péssima, tem gente melhor que eu não mereço meu emprego e coisas desse tipo. E a pessoa começa a ficar olhando, né, projetando a pessoa que ela ama, né? E aí eu pergunto sempre, você falaria, você tem razão mesmo, nossa, isso é muito à toa, muito ruim mesmo, você tem que melhorar muito. Aí a pessoa fica sempre muito impactada, fala, claro que não, imagina, né? Ela nunca ia ter feito isso aí de propósito, ela ia ter feito o melhor que ela pôde, mas às vezes as coisas ruins acontecem, às vezes as coisas saem fora do nosso controle, né? E também esse tipo de coisa é um episódio, né? Não necessariamente vai me definir por completo, né? Não é justo falar que não serve para estar aqui, que está no lugar errado, que é incompetente. Nossa, de jeito nenhum, é uma pessoa sensacional. E aí a gente volta a refletir, né? Por que que a pessoa que você mais ama merece mais compreensão do que você, sendo que você passa todo o tempo com você mesmo. Você sabe o quanto é difícil. Você sabe que você não faz por querer, né? E que você não planejou errar, e não planejou fazer de qualquer jeito, para se punir tanto ao ponto de falar, ai, nossa. Às vezes a gente tem até dificuldade para verbalizar isso, sabe? Às vezes a gente pensa nisso. E daí em terapia a gente vai
cavando essas palavras difíceis que a gente fala em pensamento para nós mesmos, sabe? De que eu sou incompetente, de que eu não sou bom o suficiente, de que tem gente melhor do que eu, e de que por isso talvez eu justifique aquela angústia que eu tenho de perder meu emprego, de não ser aprovado e coisas do tipo. Mas é muito interessante a gente fazer o exercício de olhar para si como a gente olha para quem a gente mais ama. É verdade. Às vezes eu me pego pensando, nossa, eu acabei de falar para alguém o que eu tinha que ter falado para mim, né? Às vezes é a mesma situação, mas para essa pessoa eu fui super empática, eu consegui ter esse entendimento, mas comigo mesmo é sempre uma coisa ruim. Então eu acho que a gente tem que começar a olhar mais para si, né? E tentar valorizar tudo que a gente faz. Inclusive, tem um meme que outro dia eu tava me divertindo, que inclusive foi uma paciente minha que me mandou. Quando você está aconselhando alguém e aí você nota que o conselho serve perfeitamente para você, né? E aí ela mandou para mim, nossa, uma explosão de consciência, né? Tipo, quando você tropeça na rua e fala, opa, para si mesmo. Eu achei isso muito engraçado, muito criativo. E realmente, às vezes a gente fala pro outro aquilo que também serve pra gente, né? É verdade. E falta muito para vocês terminarem essa etapa da vida? Da pós-graduação, É, no meu caso, termina ano que vem, no meio do ano que vem, meu prazo até julho do ano que vem. O meu também. vocês moram aqui ou não? Não, eu tô morando. Na verdade, eu moro em vários lugares, né? Eu moro um pouco em Piracicaba, um pouco no Nordeste. Então, Caramba! E você? Eu também moro em dois lugares. Eu moro aqui em Pirassununga, que meu noivo mora aqui, mas a minha família mora em Taubaté, então tô um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Na pandemia eu acabei ficando aqui em Pirassununga por segurança, mas sempre um pouquinho aqui e lá. Não é fácil também isso, né? E às vezes eu percebo pessoas que moram distante de pessoas, né? Que seriam a rede de apoio, né? A família, as pessoas, né? Que facilitariam todo esse processo. E elas às vezes querem comparar esses bastidores com as pessoas que a gente vê, né? Uma vitrine bem impecável, né? E essa história de, tipo, você morar muito distante, às vezes em outra cidade, ou em estados diferentes, bom, enfim, né? De qualquer forma, ou a distância ou a sua rotina não vai permitir esse contato tão próximo, tão recorrente o tempo inteiro, né? Tipo, todos os finais de semana. E ainda que permita, né? A gente ainda tem uma série de coisas para dar conta, né? Dificilmente a gente vai ter as condições perfeitas para poder fazer o que a gente faz, né? Então, às vezes, quando a gente vê que a pessoa está se punindo, né, acabando consigo mesma, falando que não foi produtiva, que deveria ter feito melhor, e tem gente que faz melhor, né, eu sempre pergunto como que é a vida da pessoa, né, que ela está falando, ou que ela supõe que seja, né, que às vezes a gente olha, principalmente as vidas dos Instagrams, né, tipo, blogueiras, a gente fala, gente, às 5 horas da manhã, essa pessoa já fez exercício e eu tô morrendo, né, e, nossa, ela já trabalhou às 9, olha só que legal, e, né, e tem várias coisas, vários brindes e uma aparência impecável e roupas maravilhosas e coisas assim, e a gente invariavelmente começa a se questionar, né? Começa a olhar para as nossas vidas e tal, ou quem tem uma rotina completamente diferente da nossa, né? Que fez escolhas completamente diferentes das nossas, a gente tende a comparar, né? E daí quando a gente pergunta quem que faz tudo para você, né? Dificilmente você tem pessoas para delegar tudo, né? Alguém que vai no mercado para você, alguém que faz a sua comida. Pode acontecer de vez em quando, né? Mas assim, dificilmente, sabe, você vai ter uma rede de apoio assim tão intensa
para dar conta de tudo, onde você só precisa se direcionar para o seu estudo em tempo integral, né? Teoricamente teria que ser assim, né? Mas na prática a gente sabe que é completamente louco, né? Muito dupla ou tripla jornada, né? Tem que ser a pessoa que limpa, a pessoa que lava, a pessoa que passa, a pessoa que estuda, a pessoa que escreve, a pessoa que dorme, a pessoa que pratica exercício, a pessoa que marca médico, que vai no mercado, que cozinha, que congela, que lembra, né? Que cuida do cachorro, que leva para passear. E a pessoa que trabalha, que lida com o chefe, que lida com pessoas, que lida com a distância da família, com o sofrimento, com a pandemia. Meu Deus do céu, é muita coisa, né? Então, às vezes a gente precisa lembrar que tudo que a gente vê da vida do outro é aquilo que o outro deixa que a gente veja, né? E muitas vezes a gente vai se ver comparando os nossos bastidores com a vitrine do outro. Então, sempre se policiar para isso também é interessante. Parece que tira um peso, sabe, das nossas costas. Enfim, vocês têm mais alguma coisa para falar? Tem alguém aí que quer perguntar? Eu vi que alguém perguntou se tinha perguntas, só que eu não vi, passou já. Não fui eu que perguntei, É, mas teve um comentário, né, da Paola, que é procrastinação ativa. Acho que todo mundo com certeza se identificou muito com tudo que você falou. Tudo que você foi falando, assim, que a gente faz, eu falei, eu faço isso. Assistir, sei lá, um episódio da série e falar, esse é o último episódio. Eu fiz isso com Grey's Anatomy, né, na temporada que saiu agora. Eu falei, eu vou assistir só um pouquinho. De repente eu tô, tipo, no 13º episódio. Eu falei, gente, eu ia assistir um. é. Nossa. O que eu faço? Eu faço isso muito, tipo. Tem alguns dias. Ai, gente, eu sou do YouTube, eu amo. Eu amo. Gente, tem gente que eu amo demais. Assim, às vezes eu tô contando com a hora da notificação do vídeo da pessoa. E aí quando eu vejo. Não, aí tem um monte de gente que joga tudo no mesmo horário. E aí quando eu vejo, já foi, já. Mas hoje é um pouco mais consciente do que antes. Mas todo mundo procrastina, então não vou passar o pano pra mim, não. Eu procrastino assim. Hoje mais de leve, mas já teve época assim de, por exemplo, virar à noite, depois de um mês de prazo, daí eu viro hoje à noite pra fazer tudo e eu não vou gostar do meu trabalho que eu vou entregar amanhã. Já aconteceu de ficar muito desesperada, daí, nossa, principalmente acho que na época de TCC, assim, eu fiquei bem desesperada, porque tinha que ter o TCC e várias outras matérias para entregar trabalho, era 2, 3 trabalhos, mais prova, estágio. Ai, gente, é uma coisa. E aí eu lembro que eu ficava adiando, adiando, adiando. E daí quando o negócio ia pegar mesmo, eu começava a chorar. E aí eu entrava no chuveiro para tomar banho, minha mãe ficava lendo do lado de fora para eu lembrar das coisas. Mas era assim, ato de desespero. Acho que ela tinha dó da pessoa. Daí ela falava assim, não, amada, vem aqui que mamãe vai salvar você, né? Mas não era sempre que rolava, né, gente? E às E vezes também não parece quer dizer que, tipo, ela lê vai fazer uma total diferença, né? Da pessoa que pensou na Carmen Miranda o mês inteiro, né? Daí agora vai prestar atenção em tudo. Mas coisas desesperadas, né, que a gente faz aí quando a gente deixa tudo pra última hora. E acho que quando a gente faz isso, às vezes parece que você se desgastou mais, gastou mais tempo pensando e tentando organizar o que você tinha para fazer do que fazendo exatamente, né? E aí começa aquela ansiedade de última hora. Tem gente que trabalha super bem nos minutos finais, tem gente que não é meu caso, então eu me desespero e aí a ansiedade trava, né? Você fica assim, paralisado. E depois fica cansada, parece que você levou a semana inteira para escrever aquele trabalho, e na verdade não foi, né? Foi feito na última hora e o desgaste é muito maior do que se a gente tivesse conseguido se organizar para fazer um pouquinho cada dia. Então você fica aquele cansaço extremo de ter virado a noite para fazer e muitas vezes não vai gostar do resultado, vai se culpar pelo E a resultado. culpa, né? Sim, Porque automaticamente vem uma culpa imensa de, tipo,
Até você se culpa até tipo, das vezes que você almoçou, das vezes que você foi jantar, do dormir mais cedo, de ter conversado com um familiar ali, feito chamada de vídeo, se empolgou. Aí tudo isso vira um sinônimo de culpa como se você não merecesse nada disso. Né? Então parece que eu sou escravo do meu tempo e das minhas funções. Enfim. Eu acho que quando a gente tem um pouco mais de consciência de tudo que a gente faz, né, e assume algumas coisas que são realmente difíceis da gente assumir, fica um pouco mais fácil da gente até validar as coisas que a gente faz, né? Porque se eu entendo que eu tenho o hábito de realmente falar, vou fazer daqui a pouco, e se eu não quero fazer agora e não vou querer fazer depois, quando eu faço bem feito, pelo menos por um período de tempo curto, mais contínuo, eu consigo validar o que eu fiz, né? De entender, tipo, que o que eu fiz, o que eu produzi sem olhar no telefone, produzi sem mandar a esperação um pouquinho, né? Sem, depois do episódio, sem comer alguma coisa primeiro, antes, né? Eu produzi. Então, esse mérito aqui é meu. E acaba virando até um hábito, né? Um caminho reverso, porque isso acaba sendo tão prazeroso da gente começar a assumir as nossas fragilidades e reconhecer as coisas que a gente está fazendo, mesmo que seja pouco, que isso vai dando uma sensação diferente na gente. E daí, consequentemente, isso vai motivando a gente. Uma coisa que me ajuda muito é colocar as coisas que eu quero no meu protetor de tela do telefone, ou às vezes do computador. E às vezes a gente fica empolgado com a possibilidade, sabe? E tem alguns pacientes meus que têm a ideia de ter o próprio negócio, né? Então, assim, acabando a faculdade, eu vou abrir minha clínica, né? E aí as pessoas ficam empolgadas com isso. Então, eu sempre pergunto, né? Como que vai ser o seu ambiente? Né? Você já visualizou a paleta de cores? E a pessoa já começa, assim, aquela coisa boa que vem dentro do estômago, sabe? Aquelas borboletas assim que você nem imaginou mais que era possível. E aí a gente começa a ver os móveis, salvar os favoritos e ficar fantasiando, tipo, que roupa que você vai usar quando você vier trabalhar aqui? Você consegue pensar nas pessoas com quem você quer trabalhar? Né? Como que vai ser a sua sexta-feira à noite, já que você não tem mais que ficar escrevendo, né? Talvez daqui a um tempo a gente pense em uma outra especialização, mas vamos deixar a gente esquecer dessa aqui, né? Vamos deixar a gente dar uma respirada. Mas você imagina como que vai ser o depois? Como que você vai estar depois de 10 anos de trabalho no seu próprio negócio? E automaticamente você vê a pessoa sorrindo, sabe? Com a imaginação, aquela mesma imaginação que vem falando que vai dar errado no meu trabalho, que alguém vai julgar, que alguém vai fazer perguntas ruins, que eu vou me sentir inseguro, né? Essa mesma pessoa que fica projetando esses pensamentos disfuncionais, ela começa a ficar feliz com a possibilidade de progresso. E quando a gente faz o exercício de que nós cognitivistas, a gente acredita que não é o evento em si que faz com que eu me comporte de determinada maneira, né? Mas a forma como eu interpreto aquele evento, né? Então, assim, se eu pensar que eu estou no mesmo ambiente que uma outra pessoa, né? Que de repente trabalhou comigo em algum momento, a gente foi colega e foi muito divertido e a gente está no mesmo ambiente. Se eu penso que ele estava lá e ele não me cumprimentou de propósito, automaticamente isso vai me gerar um sentimento, né? Um pensamento, um sentimento, um comportamento. Então a gente vai ter o estímulo externo, que vai me despertar um pensamento muito rápido, e depois isso vai ser o suficiente para ir me gerando sensações, né? Em seguida vem o meu comportamento. Então, se eu penso que ele estava lá, ele me viu e ele não me cumprimentou de propósito,
pode me gerar um pensamento de tipo, nossa, o que eu fiz pra ele? Né? O que aconteceu? E aí eu começo a pensar, né? A buscar ali no meu HD coisas que eu posso ter feito para ter justificado aquele comportamento. E aí, isso talvez me dê uma angústia, uma sensação de dúvida, né? E o meu comportamento talvez seja não cumprimentar ele de volta, né? Fingir que eu não existo aqui, fingir que eu não vi e ficar até com vergonha dessas possibilidades, né? Ficar mais retida. No segundo exemplo, eu sou um pouco mais imponente, talvez, eu sou um pouco mais segura, então, quando eu vejo que ele não me cumprimentou e eu penso, tipo, ele não me viu, indiferente. Então, assim, se eu chegar perto, eu cumprimento, né? Ou então eu deixo pra lá. Mas não é um sentimento que mexe comigo, né? Agora, se eu penso que ele fez de propósito, porque ele não gosta de mim, coisas desse tipo, talvez vai me gerar um sentimento de tipo, quem que ele pensa que ele é? Sabe? Um pensamento de tipo, quem que ele pensa que ele é? Por que que ele acha que ele é melhor que eu? E aí eu vou visitando outros tipos de sentimentos que são diferentes do primeiro, são diferentes do segundo. Então, a forma como a gente interpreta vai moldar o que vem depois, né, como sentimento e, consequentemente, o comportamento. Então, quando a gente fala assim, não sei por que que eu fiz isso, a gente sabe, né? Só faz o caminho reverso aí que você vai entender por que que a gente faz como a gente fez. Enfim, mas isso aí é outro assunto, é outra história. Gente, vocês não podem dar margem pra mim que eu falo demais. Eu adoro. A gente fala de uma coisa que eu falo todos os dias, então eu amo. Enfim, tem mais alguma coisa aí? Olha, pelo que eu vi, acho que não tem mais pergunta, não. É, Você quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu? Não, a Maria. Eu não, tô olhando se tinha alguma coisa. Desculpa. Realmente não tem. Mas também qualquer Bom, coisa, a live vai ficar salva, né, aí no perfil de vocês. Qualquer coisa também, meu perfil vai estar linkado. Eu imagino que a gente vai estar citado aí nas publicações. E aí, quem tiver alguma dúvida aí, eu estou à disposição, tá? E aí a gente vai trocando umas ideias a respeito. Eu só queria com agradecer certeza. por você aceitar o convite, pela sua participação. Foi muito enriquecedor, porque é exatamente tudo que a gente passa e sente, né? E eu acredito que todos os nossos colegas da pós, o pessoal que está assistindo, se identificou com alguma parte. E é muito bom para a gente saber que, assim, não acontece só com a gente, né? Dá, assim, uma sensação de, olha só, tá relatando exatamente o que passa comigo. E às vezes fica pensando, nossa, será que acontece só comigo? Será que só eu faço isso? Então dá aquele conforto de saber que isso acontece com todo mundo e que tem uma forma de a gente consertar, né? De a gente trabalhar isso e melhorar cada vez mais. E aprender a valorizar mais a gente, né? Ai, que bacana. Que bom, eu também adorei estar aqui. Então, obrigado por lembrar de mim. Que esse encontro possa acontecer em outros momentos, sobre outros temas. Eu gostei muito dessa experiência, então aumenta a minha probabilidade de voltar a acontecer, tá? Esse estímulo foi muito reforçador para mim, então eu volto sempre que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem falar de outras coisas, em outros momentos, contem comigo sempre, estou à disposição, foi muito bacana. Agradeço pelo convite, agradeço pelo tempo de vocês, pela oportunidade de falar. E é isso. Bom, muito obrigada. E a gente espera te ver, preferencialmente pessoalmente, um dia, no Isso encontro aí. pessoalmente. Muito obrigada, foi assim, muito enriquecedor. Já vi mil coisas que eu faço que, assim, você foi me descrevendo. Eu falei, meu Deus, eu faço tudo isso. Eu falei, bom, pelo menos eu não sou a única, mas Jamais, eu muito tô obrigada. juntinho. Então Foi tá bom, maravilhoso. gente. Brigadão. E a gente já vai indo? Vamos indo então.
E até a Então tá próxima. bom, então. Até a próxima. Beijo, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.